Bom dia a todos, Pai seja convosco, exaltado, magnificado eternamente seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amados, eu vou ler Provérbios, o temor está em Provérbios 9, 10, o banquete da sabedoria. A sabedoria construiu a sua casa, esculpiu para si 7 colunas, matou os seus animais para a festa, preparou o seu vinho, também já arrumou a sua mesa. Provérbios 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Porque por mim se multiplicarão os seus dias, aumentarão anos de sua vida. Aleluia, glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ainda em Provérbios 16. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente é adquirir o entendimento do que a prata. Aleluia. Ensine, estou lendo agora Provérbios 22, 6. Ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Aleluia, glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vou ler agora Provérbios 23, 15. Meu filho, se o seu coração for sábio, também o meu coração se alegrará, e o meu íntimo exultará, quando os seus lábios falarem coisas retas. Aleluia, glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Não tenha inveja dos pecadores, pelo contrário, persevere no temor do Senhor todo o tempo, porque certamente haverá um futuro e a sua esperança não será frustrada. Escute, meu filho, isso é o Senhor falando. Escute, meu filho, e seja sábio, guie o seu coração no caminho reto. Aleluia. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Lendo agora Provérbios 25, verso 21. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber, porque assim você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor o recompensará. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e fez eu ficar assim. Mas quando eu clamei ao filho de Davi, ele me escutou e com ele eu estou. E com ele estará com todo aquele que busca, que teme e tem temor e tremor a tudo que é dele e concernente as coisas dele. Aleluia. O vento balançou
Meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afundar. Mas então clamei, ó filho de Davi, e ele me escutou. E agora que estou, o vento acalmou, o mar obedeceu. Quando ele falou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. Aleluia. Santo e tremendo é o Senhor, muito digno de toda adoração. Consolo para os que choram. O Senhor disse que nós devemos chorar com aqueles que choram e nos alegrar com os que se alegram. Consolo para os que choram. Eu vou ler o Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Glória a Deus. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles, por todos nós. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso, estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. No Negueb, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Tem tradução, versão bíblica que diz, trazendo seus molhos. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Meu Deus, santo e poderoso, fiel. Lendo agora o Salmo 116. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, e eu invoquei por toda a minha vida. E invocarei por toda a minha vida. Laços de morte me cercaram, e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. Glória a Deus. O Senhor vela pelos simples. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou. Glória a Deus. Ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria mesmo quando eu disse, estou muito aflito. Eu disse, na minha perturbação todas as pessoas são mentirosas. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Que darei eu ao Senhor todos os seus benefícios feito para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, eu sou de fato teu servo. Eu sou teu servo. Ele repete, filho da tua serva. Quebraste as correntes, glória a Deus, que me prendiam. A ti oferecerei sacrifícios e ações de graça e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, em seu meio, ó Jerusalém. Aleluia. Louvem ao Senhor todos os gentios, que todos os povos o louvem, porque é grande a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor dura para sempre.
Aleluia. Eu li agora o Salmo 117. Meu Senhor, nosso Pai Celestial, Tu és bondoso, maravilhoso, benigno, longânimo, misericordioso, santo e tremendo são os Teus feitos para com cada um de nós. Aleluia. Eu vou ler uma passagem bíblica que está em Mateus 19, iniciando pelo versículo 23, o perigo das riquezas. Então Jesus disse aos seus discípulos: em verdade lhes digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus, e ainda lhes digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, respondeu Jesus: para os seres humanos isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então Pedro, tornando a palavra, disse: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor, que será, pois, de nós? Que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu: em verdade lhes digo que, na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono, em verdade lhe digo que, na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Judá, de Israel. Para julgar as 12 tribos de Israel. Lendo de novo. Em verdade, a resposta que o Senhor deu a essa pergunta de Pedro. Em verdade lhes digo que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por causa do meu nome receberá muitas vezes mais, e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão os primeiros. Aleluia. Aqui nós vemos claramente que o Senhor nos ensina, exorta, para que nós sabemos que o dinheiro tem a sua importância, mas que ninguém faça do dinheiro como fosse um ídolo, um Deus. O dinheiro é necessário? É. O dinheiro, nós precisamos do dinheiro para sobrevivermos? Sim, porque nós precisamos aqui, enquanto estivermos na Terra, temos nossas necessidades. Isso eu posso generalizar, porque todo mundo precisa. Aliás, necessita, que é diferente de precisar. Todos nós necessitamos do dinheiro para que nós possamos nos manter a nossa família, manter a nossa casa, pagar as nossas despesas. E quando esse falta, vem a escassez, temos dificuldades, sofremos muito, porque necessitamos, mas não colocar nenhum de nós. Então aqui ele adverte, colocar o dinheiro como se fosse em primeiro lugar nas nossas vidas deve estar o Senhor, é o lugar devido. Primeiro mandamento,
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo, como a nós mesmos. O Senhor disse, se nós cumpríssemos esses 2 mandamentos, não estaríamos longe do reino dos céus. Então, no mundo aqui terreno, nós devemos vivenciar coisas, sim, porque nós estamos na terra, necessitamos de coisas também, e o dinheiro é uma delas, mas que nós não coloquemos o dinheiro na frente de todas as coisas, porque isso seria uma idolatria. E tudo que é idolatria, quer dizer que é algo abominável ao Senhor, porque na própria Escritura diz o perigo das riquezas. Então, nós sabemos que cada coisa tem a sua importância, sim. O dinheiro é uma delas, nós necessitamos. Mas não é algo que difícil viu? Viver sem dinheiro, mas pode acontecer de fases das nossas vidas que a gente venha passar por uma falta, a escassez, mas nós sabemos que não devemos priorizar o dinheiro como fonte da nossa vida, entendeu? Porque, em primeiro lugar, nós devemos colocar o Senhor. E as demais coisas, Jesus disse, as demais coisas vos serão acrescentadas. E o dinheiro é uma delas. Enquanto nós estivermos aqui na Terra, vamos necessitar do dinheiro para suprir as nossas necessidades, para que nós possamos ter um lazer, nos manter vestes, sapatos, né? Alimento, que é o primordial, a nossa saúde, poder manter a nossa sobrevivência. E aqui ele dá o exemplo, né? Em verdade, Jesus disse que se nós colocássemos ele em primeiro lugar, teríamos aqui a vida. Ele nos ajuda a sobreviver, né? A nos manter de pé nessa vida, mas não esquecer, e na vindoura da salvação de nossas almas. E não esquecer de colocar o Senhor em primeiro lugar, as coisas celestiais em primeiro lugar. Dá importância à sua vida espiritual. Embora estejamos aqui na terra, vamos ter necessidade de coisas. Sim, e o dinheiro é uma delas. Mas aqui o Senhor nos exorta para que nós não coloquemos o dinheiro como muitas pessoas, ou melhor, como algumas pessoas, muitas e algumas às vezes, né? Nós não conhecemos as pessoas, mas Deus conhece. Existem pessoas que colocam o dinheiro como um ídolo. E nisso fica só retendo o dinheiro, retendo. Até mesmo para as suas despesas, sua necessidade. Ele não gasta porque ele tem aquilo ali como um ídolo, um Deus. E esse Deus que eu estou falando agora é um Deus com D minúsculo, porque o nosso verdadeiro Deus, ele se escreve e se digita D maiúsculo. Tudo que tem na Bíblia e tudo que for mencionado como idolatria se escreve com D minúsculo. Então, o dinheiro, muitas vezes, existem pessoas que são avarentos. Guarda só dinheiro, guarda. Não se preocupa. Não se preocupa não. Não utiliza o dinheiro, né? Só faz guardar. E aquele apego exacerbado com o dinheiro. Isso é idolatria. E o Senhor não quer que faça isso. Entende? Por quê? Porque aí a pessoa tira o lugar devido do Senhor, que está em primeiro lugar em nossas vidas. É a pessoa que é um avarento,
que é um idólatra de dinheiro, do dinheiro, ele coloca o dinheiro na frente, ao invés de colocar o Senhor. Esse é o apego às riquezas, é o apego às coisas materiais. E nós sabemos que não convém que seja assim. Nós devemos valorizar, primeiramente, colocar o lugar devido do Senhor, que é em primeiro em nossas vidas. E podemos valorizar coisas aqui na terra, sim. Mas o que é que o Senhor diz? Buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Louvado seja eternamente o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o que é que o Senhor diz sobre a idolatria? Eu vou ler agora Apocalipse 22, iniciando pelo versículo 14. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestes para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Agora lendo o versículo, capítulo e versículo específico dessa ministração com relação à pessoa que tem apego a dinheiro, é um avarento, que a avareza é justamente o apego desacerbado ao dinheiro. Não é? O apego, não se deve ter apego a coisas aqui da terra, e o dinheiro é uma delas. Nós devemos fazer reservas, sim. Ser pessoas econômicas, sim. Ser pessoas que a pessoa não pode ser compulsiva, chegar e gastar tudo de uma vez, mas também não ter apego às coisas terrenas. Não deve ter apego a dinheiro, que é uma delas. Devemos colocar nossos olhos estejam fitos nas coisas celestiais. E principalmente ao Senhor, claro. Aqui nós estamos falando especificamente, colocar o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas, não ter apego às coisas, às riquezas do mundo. E o dinheiro é uma delas. E aqui eu vou ler o versículo agora de capítulo de Apocalipse 22. Eu li o 14, vou ler agora o 15. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, que aqui a gente está falando sobre apego ao dinheiro, a avareza é uma idolatria ao dinheiro. Então, aleluia, glória a Deus. Fora ficam os cães, os feiticeiros. O cães aqui não se refere a cachorro não, viu, gente? Não é. É aqui coisas que são contrárias às coisas de Deus. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, que é considerado pessoas que vivem prostituição. Isso diz respeito a homens e mulheres, não só a mulher, homem também. Tem muitos homens que se prostituem. Os adúlteros, os afeminados. Aí aqui fala também sobre os assassinos. Os idólatras, que dá vazão, que bota sua fé em idolatria. E o dinheiro é uma delas. Lembra-se que Deus, o Espírito Santo, falou sobre idolatria e mencionou a avareza, apego ao dinheiro, isso é uma idolatria. Então aqui em Apocalipse 22:15, ele diz que estes aqui mencionados, e todo aquele que vive cometendo pecado, tem o pecado como uma iniquidade, a pessoa deve se afastar, porque a única coisa que afasta o homem de Deus é o pecado. Então aqui, voltando, recapitulando, Apocalipse 22:15. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros. Quando ele diz impuros, ele fala dos afeminados, homossexuais, seja no sentido de lésbicas ou o homossexual que gosta de homem. Os afeminados, os sadomitas, os que fazem sexo anal, os assassinos, os idólatras, que têm apego aqui na terra com coisas, né? Principalmente aqui, especificamente falando
da avareza, do apego ao dinheiro. Então, esse aqui, ó, os idólatras. Esse é idólatra. A idolatria abrange muitas coisas. A idolatria abrange o Papa, por exemplo, o Papa. Padres que vivem adorando, eles dizem que não, mas adoram a imagem esculpida pelas mãos humanas. E nós não devemos nos curvar, nem a própria mãe do Senhor, porque ela foi uma mulher, uma moça na época agraciada, foi. Mas Maria, depois que deu a luz ao Senhor, ela teve outros filhos, e muitos a têm como a virgem. Ela foi virgem na época que ela deu a luz ao Filho de Deus, e ela não veio com o propósito de salvadora, de intercessora a Deus. Não, o único Deus e o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador é Jesus Cristo, que morreu na cruz, pagando um alto preço, um preço de expiação, um preço de redenção por nossos pecados. E não devemos nos curvar nenhum tipo de idolatria, nem imagens esculpidas, seja de qual figura for, e nem mesmo a imagem que seja da Maria, Nossa Senhora, como muitos chamam. Ela é a mãe de Jesus? Sim, ela foi nela gerado o Salvador, o Filho do Altíssimo, mas foi porque Deus viu virtude nela. Porque ela era uma mulher, uma moça, na verdade, uma moça virgem, pura, e foi agraciada por Deus para gerar o Filho do Altíssimo, o Salvador da humanidade. Então, recapitulando, Apocalipse 22:15, fora ficam os cães, os feiticeiros, tudo que vive em feitiçaria, seja voodoo, magia negra, macumba, umbanda, misticismo, aquele que bota sua fé em lua, em estrelas, em sol, em búzios, em cartas de tarô, seja cartas, aquelas que cartomante colocam. Isso são idolatrias, que coloca sua fé em olho grego. Já viu o olho grego? Que vendem por aí, fazem brinco, colar. Aquilo ali é uma idolatria. Não coloque aquilo no seu pescoço, que aquilo é uma idolatria. Nem use brinco com nenhum tipo de idolatria. Imagem de Aparecida, de Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora da Conceição, Iemanjá, seja o que for. Isso tudo é idolatria. E outros guias espirituais e espíritos enganadores. Isso tudo é idolatria. Tudo que é contrário ao verdadeiro evangelho, tudo que é contrário às coisas concernentes a Deus, aos olhos do Senhor é abominável. Então, recapitulando, Apocalipse, eu estou batendo assim, o Espírito Santo está batendo bem nessa tecla de idolatria, das coisas que muitos se apegam às coisas da terra e coloca a sua fé erroneamente. Coloca a sua fé em objetos, coloca a sua fé. E tem, viu, amados? Como tem nesse mundo pessoas que, no lugar de colocar sua fé no Senhor, coloca em muitas idolatrias. Perdão, gente. Eu estou dando a minha primícia para o Senhor. Todos nós devemos fazer assim, ao levantarmos, orarmos ao Senhor. Então, recapitulando, Apocalipse 22, versículo 15. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. A mentira também se torna um ídolo quando primeiramente, a pessoa não deve mentir. Não é? Deus, uma das características fortíssimas do Senhor é a verdade. E nós sabemos que o pai da mentira é Satanás. Então, ninguém pode viver na mentira. Ninguém pode viver mentindo. Então, existem pessoas que fazem a mentira
faz a mentira de um ídolo. Por que um ídolo? Porque vive mentindo aleatoriamente todos os dias. E não convém que seja assim, por quê? Porque a pessoa que assim faz está contra a palavra de Deus. Deus é a verdade, Ele é o príncipe da paz, Ele o Todo-Poderoso, o verdadeiro Deus. E uma das características é a verdade. Um dos atributos do Senhor é a verdade, é ser verdadeiro. Então, fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, seja qual for a idolatria, e todo aquele que ama e pratica mentira. Ok? Agora, eu vou ler outra passagem bíblica. Estou falando com vocês aqui parada porque eu estou lendo, tá certo? Nós vamos falar agora sobre os dons espirituais. Está em 1 Coríntios 12. Iniciando pelo versículo 1, irmãos, não quero que vocês estejam desinformados. A responsabilidade dos dons espirituais. Vocês sabem que quando eram gentios, ou seja, quando viviam sem saber das coisas, viviam na ignorância, não sabiam das coisas de Deus, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito Santo afirma anátema. Jesus, por outro lado, ninguém pode dizer Senhor, Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços para o Senhor. É o mesmo, para o serviço ao Senhor, é o mesmo. Aqui ele está dizendo assim, né, na palavra do Senhor está dizendo, né, o apóstolo Paulo, falando aqui na igreja de Corinto. Ora, sobre os dons espirituais. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, que é o Espírito Santo. E também há diversidade nos serviços. Ou seja, são muitos os serviços, mas o Espírito é o mesmo. Mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade. Se há aqui quer dizer há diversidade, há existência. Há diversidades, com H, há diversidades nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada, no mesmo Espírito, a fé. A fé é um dom espiritual. A outro é um dom do Espírito Santo. A outro, no mesmo Espírito, dons de cura, de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. Esse aqui, ó, espírito que é o Espírito Santo, né? A outro é dado a operações de milagres. São pessoas que têm um dom espiritual de operar milagres na vida de outros, né? Seja ele, são diversos serviços, dons, mas do Espírito é o mesmo, é o Espírito do Senhor. E aqui especificamente, operações de milagres é proporcionar a outras pessoas, né, o dom que Deus o concedeu, de operar milagres na vida de pessoas, proporcionando a essas, muitas vezes dentro da obra do Senhor, a galgar uns privilégios que são concedidos pelo próprio Espírito Santo. A outra profecia, que é aquele dom da palavra de
profetizar coisas no espírito, coisas boas que acontecerão no futuro próximo ou no agora. A outra operação de milagre, a outra profecia, a outro discernimento de espíritos. Para que você, nesse dom aqui, discernimento de espírito, a gente sabe que é no espírito de Deus. De Deus. Ele que nos concede. Se nós estamos nele, ele vai nos conceder tantos frutos como também dons. E esse dom de discernimento é quando você se deparar com situações ou com pessoas, ali o Senhor vai discernir em nós, como se fosse, vou dar um exemplo assim, superficial, mas como se fosse um raio-x. Ou seja, ele nos revela, seja situações ou seja pessoas. Esse é o dom de discernimento espiritual. Não é? A um é dada a variedade de línguas, que a pessoa passa a falar em mistérios quando está, em oração, está intercedendo por vidas, ou está em comunhão naquela hora ali, em relacionamento, intimidade com o Senhor. E muitas vezes a pessoa fala em línguas. Na verdade, o falar em línguas, ele fala com Deus. O falar em línguas não fala com as pessoas. O falar em língua é uma linguagem que a pessoa tem para com Deus. Capacidade, também existe o dom de ter a capacidade de interpretar a linguagem da pessoa que está falando em línguas estranhas. Mas nós sabemos que há um só Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo a cada um individualmente, conforme ele quer. Aí aqui ele fala sobre a igreja, A igreja templo sagrado, que é a igreja física. Todos nós somos igreja, móveis, mas existe o templo sagrado, a igreja física. A unidade da igreja está escrito em 1 Coríntios 12, capítulo 12, versículo 12. Porque assim como o corpo é um, tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo. E nós sabemos que a cabeça desse corpo é Cristo. Assim também é com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão? Não sou do corpo? Nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, por que não sou olho? Não sou do corpo. Falando de ouvido, gente, eu tô com um zumbido. Já fui ao otorrino, fez lavagem no meu ouvido, mas ainda continua. Vou ter que ir amanhã de novo lá, por ordem dele. Porque, voltando aqui, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser o corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispõe os membros, colocando cada um deles no corpo, como ele quis. Ou seja, os dois espirituais são muitos, mas um só Espírito, que é o Espírito de Deus. Assim, dentro da igreja, existem pessoas que fazem inúmeras funções, serviços na obra, mas cada uma tem a sua devida importância no serviço que faz. Seja do eita, glória a Deus, seja naquele que fica no portão da igreja, vigiando ali a entrada dos carros, seja na entrada, a entrada da igreja, do templo sagrado, para quem entra, saudar quem entra, como aquele que está em cima do altar,
como um obreiro, como um presbítero, como a cozinheira, bem lembrado, a cozinheira, aquela que faz o alimento dos pastores, dos membros da igreja que atuam na obra. Aleluia, glória a Deus. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de você. Assim é na obra do Senhor. Todos têm uma grande importância na obra, seja qual função ele ocupe. Aleluia. Pelo contrário, os membros do corpo, aqui está dizendo assim, por acaso algum serviço que faça não é importante? Aí Jesus diz assim, ó, pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Entendido? Compreendido aqui? Recapitulando, os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, não são necessários? São necessários. Aquela tiazinha que toma conta das crianças na escola dominical ou durante a semana, ela tem grande importância no reino de Deus, na sua atuação dentro da igreja. Assim como a obreira, como o presbítero, como a cozinheira, como aquele que faz a limpeza do chão, como aquele que lava os banheiros, todos têm, todos, inclusive aquele que está no altar, o anjo da igreja. Então todos são membros do corpo de Cristo, embora muitos, um só Espírito. E o Espírito que nós estamos nos mencionando aqui é o Espírito de Deus. Bem falado aqui, ó, Espírito de Deus. Aí nós estamos falando do Espírito Santo. Nada a ver com espíritos enganadores, aqueles espíritos que o povo fala aí de doutrina vã. E os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso, contudo Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, aleluia, todos sofrem com ele. Olha bem aqui, ó, vou voltar a ler esse versículo. Capítulo, estou lendo 1 Coríntios 12, especificamente aqui no versículo 27 agora. Ora, vocês são o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, todos têm uma importância, ou de falar em variedade de línguas. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? Existe aquele que ministra a palavra no ensino, é chamado mestre. São todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? Entretanto, procurem com zelo os melhores dons.
O que é que o Senhor, o Espírito Santo, o Paráclitos, está nos mostrando aqui? Nos revelando em sua palavra, relatando em sua palavra. Que pode ser o dom que for que você tiver. Para o reino de Deus tem a maior importância para ele. Pode não ter para A, pode não ter para B, pode não ter para C, mas para o Senhor, o seu trabalho na obra tem grande importância. Seja você que está lavando o banheiro, seja um presbítero, seja aquele que está no altar, seja uma cozinheira, seja aquele que está lá na porta só gritando aleluia, glória a Deus, incentivando, avivando a igreja. Porque cada vez que ele grita glória a Deus, ele está avivando, ele está glorificando o nome do Senhor e está avivando a igreja. Aí diz assim, apenas com aquela glória sai poder, sai virtude dele, amados. Então todos os membros têm a sua importância. Somos membros de um só corpo e a cabeça é Jesus Cristo desse corpo. Então, embora muitos, mas um só corpo, um só espírito. Aqui ele está se referindo especificamente à igreja e todos que compõem essa igreja. Aqui ele especificamente falando da igreja física e mencionando também a importância do serviço que cada um tem dentro daquela igreja. Seja o membro que for, seja apenas um fiel que vai à igreja, que está ali sentadinho ouvindo a palavra de Deus, seja aqueles que estão na obra, principalmente os que estão na obra, porque aqui ele fala especificamente dos dons espirituais, mas os membros também têm dons, têm frutos do Espírito, têm dons. Todo o membro, todo, seja qual for, tem a sua importância no reino dos céus. Louvado e engrandecido seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui ele fala, o amor é o dom supremo. Nós sabemos que o amor, ele é um fruto do Espírito, é o maior dos frutos do Espírito. Está em primeiro lugar, é o amor. Aí quando chega aqui, no versículo 1 Coríntios 12, versículo 31. O amor é dom supremo, e eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Louvado seja Deus. Quando chega aqui, 1 Coríntios 13, versículo 1, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não arde ciúme, o amor não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, eu te agradeço por essa palavra e por muito mais que o Senhor tem feito e fará muito mais em nosso viver. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Está feito.